primeiro, obviamente, agradecer muito a Aline Rodrigues. A Aline Rodrigues é uma parceiríssima super do IB e ela tem sempre bom conteúdo para apresentar. E eu propus para ela, que como surgiu esse tema nas pesquisas de satisfação dos eventos, eu convidei, aí ela topou vir falar, então acho que é uma oportunidade muito legal de vocês entenderem o que que é essa metodologia aí, COPC, né, e como que ela agrega na satisfação e ganho financeiro para a empresa. Só lembrando, vocês podem entrar ou para fazer as perguntas depois da apresentação dela Aline, deixamos para depois da sua apresentação as perguntas? Não, você pode me interromper. Então, se eu estiver falando alguma coisa e alguém quiser fazer alguma pergunta, acho que pode ser bem fluido se a gente Então tá não bom. tem nenhum problema. A gente pode ir falando conforme eu Tá, então apresento. vocês podem perguntar ou pela chat lateral ou aqui embaixo da ferramenta, na minha aparece uma carinha, tem reações, eu tenho uma mãozinha. Você aperta ou levantar a mão, eu fico vendo e falo, Aline, a Ana Paula quer fazer uma pergunta. Aí eu passo isso para a Aline, porque ela está prestando atenção na apresentação dela. Combinado, é. Eu falando, eu não Isso consigo aí. olhar muito as reações. Então, se vocês me avisem, a minha visão eu paro, não tem nenhum problema. Tá. E Aline, se vier alguma pergunta do que você está falando na chat, eu também levo para você, tá? Combinado, combinado. Então, Aline Rodrigues é a Country Manager aí da Canwin. Olha, eu quero que você se apresente, conte um pouquinho de você, né? E vou, assim, deixar... Agora eu também quero aprender, porque eu realmente... Tudo que eu ouço falar de CLPC é extremamente positivo. Então, acho que vai ser, para mim, uma oportunidade de aprendizado também, tá? Então, obrigada, minha parceira. É Imagina, com obrigada você a agora, você. viu? Combinado, combinado. Bom, eu vou colocar uma apresentação, mas antes disso eu vou me apresentar. Deixa eu só projetar, porque Tá? aí eu garanto que tá todo mundo vendo. Muito bem. Aí. Bom, eu sou a Aline Rodrigues, então eu sou o Country Manager da Kenwin, então eu cuido das operações da Kenwin no Brasil e em Portugal. Então, eu costumo dizer que eu tenho um papel que é muito legal, assim, porque eu sou a Country Manager, então eu cuido de toda a parte comercial, sou responsável pela coordenação dos times de consultores, mas também lidero projetos. Então, eu ainda brinco, falo que essa foi a única condição para eu aceitar a minha posição, porque eu gosto muito de estar em projetos, eu gosto muito de participar da mudança das empresas. Então, eu falei, não me tirem isso. Então, eu gosto muito disso, do que eu faço. Então, tudo que eu conto para vocês é porque eu fiz parte de algum projeto, liderei, eu supervisionei o consultor líder do projeto. Então, acho que eu tenho bastante propriedade para contar dos exemplos que eu vou trazer e que eu vou apresentar para vocês, tá? Bom, eu tenho quase 20 anos de experiência em atendimento ao cliente, em relacionamento com o cliente. Então, eu já trabalhei como cliente, então eu contratava BPOs para atender os meus clientes e também já fui uma profissional de BPOs. Já trabalhei na área de operações, já trabalhei com qualidade, trabalhei com recursos humanos, trabalhei com planejamento. Minha última posição antes de vir para a CLPC, quem em CLPC era na área de planejamento, então eu liderava uma área legal de planejamento. E aí, meu projeto deu tão certo que eu mudei de lado, vim para o lado da CLPC. E eu costumo dizer para todo mundo, assim, a minha vida profissional eu classifico antes e depois da implementação do modelo CLPC. Então, eu vou falar primeiro como usuária, né? Antes de mais nada, assim, porque eu implementei o modelo, conheci como funcionava, me encantei, me apaixonei pelos resultados e aí mudei de lado. Mas eu vou contar um pouquinho o que é, quem é a CLPC, quem é a Kenwin, e aí vocês vão entender do que eu tô falando e vão entender por que é tão legal. Deixa eu só, opa, aqui, agora sim. Vou contar então um pouquinho sobre nós. O que a gente faz? O que a Kenwin e a CLPC faz? Nós somos especialistas em levar a experiência do cliente da estratégia, do desenho, para a operação real. Então, é isso que a gente sabe fazer. A gente só trabalha com isso, tá? Eu vou começar primeiro pela Kenwin. A Kenwin é a única empresa que pode implementar a metodologia CLPC nos países de fala portuguesa e espanhola. Então, nenhuma outra empresa pode dar treinamento, pode ter projetos ou falar em nome de CLPC. A Kenwin, ela está em mais de 18 países, então
eu gosto muito dessa forma como a gente trabalha, porque quando eu falo que eu lidero projetos, eu não lidero projetos só no Brasil, eu lidero projetos no México, na Costa Rica, na Argentina, no Chile, em Portugal. Então, eu trago essas boas práticas para dentro dos projetos do Brasil também. E vice-versa. Então, eu levo as boas práticas do Brasil para outros projetos de outros países. Então, essa rotatividade que a gente faz em vários países também permite que a gente traga as melhores práticas, né, do mundo para dentro dos projetos. Então, a gente lidera projetos em toda a América Latina, Espanha e Portugal, mas a gente também participa de projetos de CLPC no mundo. Então, a gente participa de projetos na Europa, na América do Norte, na Ásia e por aí vai. Bom, então, a gente representa o modelo CLPC. E o que é, afinal, CLPC? CLPC é um modelo de gestão que nasceu lá nos anos 90, porque lá nos anos 90, algumas empresas que contratavam serviços de atendimento ao cliente, de BPOs, elas estavam enfrentando problemas de a satisfação dos clientes estava cada vez mais baixa e o custo de realizar o atendimento cada vez mais alto. Então, eles estavam gastando muito e não estavam vendo o retorno disso. Então, muito caro para a qualidade e para a experiência de clientes que eles estavam entregando. E aí, grandes líderes, ou seja, altos executivos de algumas companhias, que eu vou dizer que empresas são essas, se juntaram e falaram assim: olha só, não existe nenhum modelo no mercado que foi construído para atendimento ao cliente. Todo mundo sempre usou ISO, sempre usou certificações ISO, Six Sigma, mas tudo isso nasceu para a indústria, não nasceu para atendimento ao cliente, para relacionamento com o cliente. Todo mundo adaptava esses modelos para o nosso negócio, para relacionamento com o cliente. E aí, esses líderes de que empresas? Da American Express, da Dell, da Apple, da Microsoft. Então, eram altos executivos dessas companhias que tinham problema de performance e achavam que não era suficiente a adaptação de modelos que eles usavam. Eles pensaram, e se a gente colocar no papel tudo aquilo que a gente sabe que funciona de cada um desses modelos? E a gente tenta um modelo nosso. E foi isso que eles fizeram. Então, lá nos anos 90, eles compilaram todas as boas práticas que eles conheciam e testaram esse modelo. E aí, não é que eles testaram em qualquer lugar. Eles testaram na Apple, eles testaram na Dell, eles testaram em grandes companhias e viram que o resultado era rápido e, o mais importante, o resultado era sustentável. Criaram um modelo onde a melhora era sustentável, não era aquele eletrocardiograma, né? Esse mês eu bati meta, mês seguinte eu perdi, mês bati. Não, era uma melhora sustentada. E o mais importante, e aí é onde eu acho que é o maior diferencial do modelo CAPC. A gente não está falando de melhora em um indicador. Não é que eu vou melhorar a experiência do cliente, é a melhora em vários indicadores. Como é que eu melhoro a experiência do cliente ao mesmo tempo em que eu melhoro o custo, ao mesmo tempo que eu melhoro a eficiência, ao mesmo tempo em que eu melhoro a produtividade. Esse é o coração do modelo CAPC. E aí, eles viram que funcionava e começaram a multiplicar o modelo. E ainda, nos anos 90 mesmo, eles decidiram que o negócio deu tão certo que virou um modelo de gestão. Então, é um modelo de gestão completo. Completo porque ele trabalha com todas as áreas. Então, a gente trabalha com recursos humanos, a gente fala de definição de perfil, de contratação, a gente fala de experiência de cliente, a gente fala de digitalização. Então, é um modelo muito completo. Eu vou dar um pouquinho mais de detalhes para vocês daqui a pouquinho, tá? Bom, e é isso. Então, a CAPC deixou de ser uma tentativa, virou uma empresa. E a gente representa esse modelo e essa empresa hoje no mundo, tá? Bom, vou contar mais um pouquinho. Então, quem são alguns clientes, tá? Aqui não cabem todos, a gente trouxe alguns dos clientes da Kenwin e da COPC. E aí, a gente classifica eles assim. Então, quem são os clientes de telecomunicação e TV a cabo? Então, eu tenho Tigo, eu tenho Telefônica, tenho Claro, tenho Sky, tenho vários clientes que usam a metodologia.
E quando eu falo que usa a metodologia, ela pode ser tanto uma empresa certificada ou não. Ela pode ser uma usuária COPC sem se certificar. Vou contar daqui a pouquinho para vocês como é que isso funciona. E aí a gente tem Gympass, a gente tem Qualicorp, a gente tem a Uber, a gente tem Decolar, a gente tem aí alguns bancos, grandes bancos no mundo, empresas, né, financeiras. A gente tem vários BPOs, então a gente tem a Conecta, a Concentrix, a ATP, a Alma Viva e... Aline, pode falar. posso fazer uma pergunta? Olha, eu levantar minha mão. Posso fazer uma pergunta? Não tem nada Claro. da área da saúde? Não tem nada na saúde? Uhum. Tem, mas muitos da saúde não permitem que a gente divulgue logo. Então, a gente respeita a privacidade quando o cliente fala não quero divulgação, a gente não divulga. Mas a gente tem sim, tá? E grandes empresas como Google, Facebook, Coca-Cola, Apple, Microsoft, United Airlines. Então, a gente tem várias empresas que são muito reconhecidas por ter uma boa experiência, entregar uma boa experiência do cliente. E elas também cuidam do que está por trás, né? Cuidam do dinheiro, cuidam da eficiência, porque decidiram que o modelo CAPC é o modelo que ela segue, tá? Muito bem. Além disso, o que a gente faz, né? Então, a gente tem projetos de consultoria, então pode ser melhora de performance, pode ser certificação. A gente tem muito projeto de profissionalização dos times, então a gente capacita e profissionaliza as áreas, operações, qualidade, planejamento, recursos humanos. A gente faz auditorias e revisões de comparação de benchmark, então tem muita empresa que contrata a gente para falar assim, eu quero me comparar com empresas de saúde mundiais. Então a gente vai e tira uma fotografia e fala assim, ó, hoje você está aqui e as empresas benchmark estão aqui. O que você precisa fazer para chegar nessas empresas benchmark? A gente trabalha com metodologias ágeis, projetos de curto prazo, tudo com muito foco em resultado. E a gente tem algumas atividades parceiras, né, que a gente chama de Canwin as a Service. Então, a gente tem uma ferramenta de monitoria, a gente tem uma ferramenta onde a gente faz gestão operacional para fazer o coaching do supervisor com seus operadores, a gente acompanha a evolução, o desenvolvimento dessas pessoas, a gente tem um processo de texto analytics, marketing digital, tudo relacionado à experiência do cliente, pesquisa, satisfação, telemedicina, chatbot. Então, a gente trabalha com tudo isso, tá? Então, tudo isso direcionado para o modelo COPC. COPC é a nossa base, tudo que a gente faz tem como base o modelo de gestão COPC. Uhum. Muito bem. Hoje em dia, quais são os maiores desafios das empresas? E aí, em geral, tá? Independente de qual segmento dessa empresa. Primeiro, oferecer canais adequados para o cliente. Então, cada vez mais a gente tem entendido a necessidade de qual é o canal que melhor eu vou conseguir contactar e me conectar com o meu cliente. Ele ainda quer falar por telefone? Ele quer falar por WhatsApp? Ele quer falar por e-mail? Ele não quer falar? Ele quer autosserviço? Tem um limite, mas fala rápido. O quanto disso é verdade? Então, a gente apoia, né? Como é que eu adequo o meu atendimento a esses canais e entendo como é que o cliente quer se conectar com esses canais. Tá bom. Você Ele já tá quer dando melhorar conta? a experiência do cliente, cuidar e maximizar a experiência do cliente, resultados de pesquisa de satisfação e oferecer uma experiência consistente, né? Então, eu quero melhorar sempre. E, muitas vezes, reduzir custo e melhorar a eficiência. Então, como é que eu entrego o resultado sem gastar mais por isso? Tudo isso que eu tô contando para vocês não é o que a gente acha. Anualmente, a SOPC faz uma pesquisa com clientes do mundo inteiro. E aí, essas pesquisas, elas acontecem tanto com o cliente contratante, quanto com os BPOs. E aí, a gente captura e a gente fala com os clientes finais também. Então, isso é o que a gente sabe que as empresas querem e elas precisam. Então, em geral, ela está preocupada com esses 3 principais pilares. Só um minutinho que eu saí da apresentação. Muito bem.
Então, o que essas empresas desejam? Elas querem entregar uma experiência do cliente excelente com menor custo. E a gente sabe também dessas pesquisas que 96% dos clientes que disseram que tem dificuldade de resolução no seu problema, eles mostram que eles são menos fiéis ao produto, ao serviço, do que os que não enfrentam dificuldades. Então a gente sabe que uma das grandes oportunidades para melhorar a experiência do cliente, resultados de pesquisa e tudo mais, passa por ter processos resolutivos, né? Por entregar resolução e solução daquilo que o cliente procura. Então, por isso, o modelo CAPC também foca em processos. A gente também fala muito de processos, porque eu posso ter os melhores agentes, eu posso ter as melhores ferramentas, mas se eu não tenho processos bem estruturados, bem definidos e com foco na resolução e naquilo que o cliente espera, a gente vai continuar com resultados não tão legais. Então, não dá para a gente descolar o que eu executo lá na ponta dos processos que foram desenhados. Então, o modelo CAPC também cuida de processos, isso é muito legal. Tudo bem até aqui? Uhum. Muito bem, aqui eu comecei a trazer algumas curiosidades para vocês. A CAPC faz uma coisa nas pesquisas dela que eu acho que é bem interessante para que vocês conheçam. A gente pergunta para as empresas, tá? Então, para Porto, para Mary Kay, para o Hospital Sírio-Libanês, a gente pergunta para a empresa se ela sente que a organização satisfaz de maneira geral as expectativas do cliente. Esse é o resultado da pesquisa de 2020 e essa CAPC acabou de lançar o resultado de 2021 e tá muito parecido, tá? 76% das empresas que responderam disseram que acreditam que sim, eles estão alinhados com o que o cliente espera. Na mesma pesquisa, a gente consulta o cliente final. E a gente pergunta, você sente que a empresa satisfaz as suas necessidades? Só 35% deles responderam que sim. E aí é onde começa a discrepância entre a perspectiva do cliente e da empresa contratante. E o modelo CAPC faz esse link o tempo todo. Vamos tomar decisões estratégicas, mas vamos tomar decisões que estejam alinhadas com a expectativa do seu cliente. E por que a gente fala muito disso? Porque muitas vezes, e eu me arrisco a dizer que 80% das empresas que a gente chega, elas gastam muito dinheiro naquilo que elas acreditam que vai suprir a expectativa do cliente, em novas tecnologias, em novos processos, e no fundo aquilo não impacta e não move nada a experiência do cliente. Então, no final das contas, foi só custo. Então, o modelo CAPC, ele provoca o tempo inteiro para dizer assim, ok, quanto isso vai refletir na experiência do cliente? Quanto isso vai refletir em custo? Por isso o modelo é tão legal, porque ele não deixa você esquecer daquilo que é relevante. Então vamos investir dinheiro, mas naquilo que vai realmente trazer ganho para os dois lados, né? O modelo CAPC tem outra coisa que eu gosto muito, e foi uma das coisas que me ganhou quando eu conheci a CAPC como cliente. Eu perguntei, eu tenho que investir muito em tecnologia, porque eu sei que as empresas, né, benchmark no mundo, elas investem muito em tecnologia. E eu aprendi com o meu primeiro projeto de CAPC como cliente, que não, CAPC fala assim, primeiro vamos tirar tudo que dá do que você tem. Depois a gente vê se você tem que investir em tecnologia ou em qualquer outra coisa. Então vamos primeiro extrair o máximo daquilo que você tem. Porque muitas vezes as empresas compram boas tecnologias, mas não sabem usar. E não sabem extrair tudo que elas podem de dentro dela. Então, isso também é muito legal do modelo. Não é um modelo que te faz gastar muito dinheiro. A gente está o tempo todo tentando equilibrar essa balança que é tão difícil a gente manter equilibrada no dia a dia. O que mais? Então, a gente já sabe que a experiência acumulada, né, a experiência do cliente, quando ela é acumulada através de múltiplos pontos e canais de contato. Então, é um outro desafio que a gente encontra nos projetos. Como que eu faço que a experiência do cliente seja a mesma em todos os canais? Então, eu quero o cliente com uma alta satisfação
no WhatsApp, eu quero ele com alta satisfação no autoatendimento, eu quero ele no telefônico, eu quero ele na loja presencial, na loja física, no caixa do banco. Então, eu quero uma experiência transversal e unificada e legal para esse cliente. Então, como é que eu faço isso? O modelo CAPC cuida disso também. Então, a gente já sabe que o cliente tem como expectativa receber uma experiência consistente, independente de que canal que ele tenha. É muito comum acontecer e eu ouvi muito de clientes na América Latina, principalmente da área de saúde, que diz o seguinte: quando eu chego lá no hospital, eu sou muito bem atendida. Quando eu chego no laboratório, eu sou muito bem atendida. Mas para eu chegar lá, eu tive problema. Eu tive problema para fazer agendamento, eu tive problema para falar com o call center, eu tive problema com o site de agendamento. Então, como é que eu vou prejudicando a experiência desse cliente e depois, como é que eu recupero isso lá na ponta? Quando ele chegou lá no hospital, ele já tá meio, desacreditado da experiência que ele teve. Então, como é que os profissionais que estão lá no face-to-face, como é que eles lidam com isso, né? E a gente tem muitos relatos disso. Então, como é que eu garanto uma experiência em todos os canais consistente? E o modelo traz isso pra gente. Então, ele vai cuidar disso. Ainda para ilustrar um pouquinho mais, eu trouxe aqui um outro resultado de uma outra informação para vocês, que as empresas que focam na experiência do cliente, elas melhoram o valor da marca, a fidelização do cliente, aumenta a receita e reduz custo. É um fato. Se a gente faz isso de uma maneira bem estruturada, não tem outra consequência que não essa. E aqui a gente traz dados de o rendimento total acumulado. Então, quanto faturam as empresas? E aqui a gente trouxe 3 categorias de empresas, tá? A de baixo, retardatários em experiência do cliente. Quem são esses? São os que o massivo, as empresas que não aplicam as boas práticas de CAPC, elas não têm nenhum diferencial. Elas têm uma perda anual de 33%, quase 34% de faturamento por ano, por não cuidar da experiência do cliente. Depois a gente trouxe qual é a performance das empresas que fazem parte do índice SP. O que é o índice SP 500? São as 500 empresas no mundo que melhor posicionamento tem na Bolsa de Valores. Essas empresas entendem a necessidade de investir na experiência do cliente, cuidam do dinheiro e elas têm um incremento de faturamento de 14,5% por ano por cuidar da experiência do cliente. Aqui eu estou falando das 500 melhores empresas do mundo e avaliadas não por nós, avaliadas pela Bolsa de Valores, né? É o mundo falando que elas são as 500 melhores. E os clientes COPC que implementam a metodologia têm um aumento de 43%. É mais que o dobro das 500 maiores empresas mundiais na Bolsa. Então, é mais que provado que o modelo, quando ele é aplicado com disciplina, e aí eu acho que esse é um dos principais diferenciais, assim, um cliente que vai encarar o modelo CAPC, ele precisa ter disciplina, ele tem um ganho infinitamente superior a qualquer outra metodologia que a gente tem no mercado. Por isso que a gente gosta tanto do modelo, porque sempre dá resultado, e sempre dá muito resultado. E esse é um bom exemplo, não fomos nós que geramos essa informação, ela está disponível no mercado, então tem o site da Forrester, é um site internacional, qualquer um pode acessar a informação lá, e tá lá, tá? Então, ele está falando das empresas que implementam o modelo CAPC. Muito bem. Então, em que nós, da Kenwin e da CAPC, a gente ajuda nossos clientes? A primeira coisa é que não importa o canal que você entre em contato com o seu cliente, existe um modelo específico dentro de CAPC. Então, como é que funciona? A gente tem um modelo base, que tem as regras principais de jogo, mas a gente tem anexos que trazem KPIs, que trazem indicadores específicos para cada tipo de negócio.
Eu não gerencio da mesma maneira uma operação ativa, de uma operação de e-mail, de uma operação de WhatsApp para uma operação presencial. Então, o modelo COPC traz KPIs específicos para cada tipo de interação que a gente tem com o nosso cliente. E por que isso é tão importante? Porque eu preciso refletir e medir exatamente aquilo que está acontecendo na nossa operação. E não dá para a gente massificar a medição, não dá para a gente massificar indicadores e KPIs. Então, existem KPIs específicos para cada tipo de negócio. E existem boas práticas específicas para cada tipo de negócio. Tem coisa que funciona para o ativo de venda, de cobrança, que não funciona para uma operação de WhatsApp, que não funciona para uma operação face-to-face, para uma operação presencial. Então, a gente traz essa expertise para vocês e o modelo COPC, ele já prevê isso, ele já traz isso. Então, é muito legal. O que mais? Quando você quer começar a implementar COPC, a gente tem várias formas de implementar o modelo. Aqui eu trouxe só algumas, tá? A gente tem uma lista gigante de atividades que a gente pode desenvolver, mas eu trouxe aqui só algumas para começar a abrir a cabeça de vocês de possibilidades. Então, quando que a empresa contata a gente? Eu preciso ajustar orçamento, ou eu preciso melhorar a performance das minhas equipes, ou eu tenho que melhorar a satisfação do meu cliente, ou eu preciso melhorar a performance dos meus provedores de serviço. Ou eu tenho que melhorar meu processo de recrutamento, eu quero implementar um processo de digitalização de atendimento, eu quero reduzir volume de contato, eu quero reduzir o churn, eu quero expandir negócio, eu quero aumentar a receita. Ou eu quero certificar minha operação. Então, são alguns exemplos de projetos. Então, a gente tem projetos que duram 15 dias, tem projetos que duram 1 ano. Então, vai depender daquilo que a gente quer atacar, daqueles indicadores que a gente quer melhorar, e da dedicação dos times que a gente pode investir nesse momento. Então, existe projeto de operações que tem 15 pessoas e eu tenho projetos de operação com 20 mil pessoas. O legal é que o modelo COPC, ele se adapta independente do tamanho, independente do canal, independente do tipo de contrato que você tenha com seus fornecedores, se é um fornecedor externo, se é uma operação interna. Então, o modelo COPC, ele é muito legal por isso, ele é muito flexível. Então, a gente tem projetos de baixa complexidade e de alta complexidade. A gente costuma dizer que as de certificação são de maior complexidade porque envolvem todas as áreas da companhia, né, da parte de atendimento ao cliente, e, em geral, é um projeto de mais médio e longo prazo. Então, a gente fala que, no mínimo, 10, 12 meses para uma certificação. Mas é muito gratificante quando a gente alcança isso. Vou contar um pouquinho sobre isso. Aline, só uma pergunta. Para a certificação COPC, tem que englobar todas as áreas, senão não certifica. Todas as áreas do atendimento ao cliente. Tá? Então, vou dar um exemplo. Eu vou pegar o exemplo do hospital, porque dá para a gente separar muito bem as áreas, né? O que é atendimento ao cliente e o que é o hospital mesmo, o médico, o enfermeiro, quem presta o serviço ali para o cliente final. A gente, quando fala da certificação, eu não vou certificar, eu não vou entrar e olhar como o médico atende, não vou ver como o enfermeiro atende. Podemos ir nesta linha, mas num primeiro momento a gente pode parar ali na central de atendimento mesmo, naquela parte de atendimento ao cliente especificamente, agendamentos, um pós-consulta, a gente pode definir ali um escopo e não entrar, por exemplo, no hospital inteiro, só aquilo que está relacionado ao atendimento ao cliente, tá? Muito bem. Então, que tipo de atividades a gente tem? A primeira coisa que eu quero explicar para vocês é o que está aqui do lado direito. O modelo COPC, ele tem 4 divisões e eu vou contar um pouquinho sobre elas. A primeira divisão é a que aplica para operações internas. Então, eu tenho regras, boas práticas, que eu aplico para tudo que é operação interna, que dentro do modelo COPC a gente vai chamar de PSICs, que são provedores de serviços integrais a clientes. Mas o meu atendimento, ele também pode ser terceirizado. Então, eu posso ter operações que a gente chama de EPSICs, ou seja, provedores externos.
E aí eu tenho regras um pouquinho diferentes. Por quê? Eu também tenho que cuidar do faturamento do BPO. Então, eu também tenho que fazer com que o modelo seja interessante não só para o cliente que contrata o serviço, mas para o BPO também. Tem que ser um jogo de ganha-ganha. Então, o meu cliente tem que ficar feliz, mas o BPO também tem que ver algo interessante na implementação. A gente tem um modelo que a gente chama de VMO, Vendor Management Organizations. Quem que é o VMO? Vou dar um exemplo, tá? Eu sou a Porto Seguro, mas eu terceirizo uma operação para o provedor, não sei, vou falar qualquer um, Teleperformance. Então, o grupo que faz a gestão o grupo que está dentro da Porto Seguro, que faz gestão da Teleperformance, a gente chama ele de grupo VMO. E tem um modelo COPC para este grupo, porque é diferente. Ele não pode executar a tarefa diretamente, mas ele faz a gestão de quem executa a tarefa diretamente. Então, tem um modelo COPC para ele. E a gente tem um modelo que foi criado especificamente para a América Latina e que é a porta de entrada do modelo COPC, que é o que a gente chama de Guia de Melhora de Performance, que é o modelo GMD, Guia de Melhora de Performance para as operações. E ele aplica tanto para o VMO quanto para as operações internas ou externas. E ele é um primeiro passo. Então, ele tem alguns dos requisitos do modelo COPC, mas tem os mais importantes. Então, se você certifica GMD, você é super alta performance já. Então, você já tem um diferencial de mercado. Então, normalmente, quais são os tipos de projetos que a gente tem? Capacitação e profissionalização dos times, seja ele operações, planejamento, qualidade, não importa a área. Projetos de melhoria de performance, ou seja, eu tenho que melhorar a experiência do cliente, a satisfação, tenho que melhorar o custo, tenho que melhorar a produtividade, tenho que melhorar o indicador que for, conversão, cobrança, não importa o tipo de indicador. Tem projetos de revisão de tecnologia, tem muito projeto hoje de, eu preciso digitalizar meu atendimento, como é que eu faço? A gente entra e ajuda. E tem projetos de certificação. O que é o mais importante? O foco, o coração de qualquer um dos projetos de COPC é resultado. A gente sempre vai focar em resultado. E a gente mede absolutamente tudo. Então, tem KPIs para tudo. Então, a gente não fala de nada se não for através de um KPI dizendo se a gente está melhorando ou não. Nunca na percepção de alguém. E quais são os principais pilares do modelo COPC? Primeiro pilar, pessoas. Eu tenho que ter as pessoas certas no lugar certo. Então, é um modelo que também cuida das pessoas. Processos, então a gente traz as melhores práticas mundiais de processos e os KPIs, benchmarks para todas as áreas. E que áreas eu estou falando? Operações, planejamento, qualidade, RH, MIS, tecnologia, experiência do cliente e área de gestão de provedores, que é a VMO. E o uso da tecnologia de maneira correta. Então, como é que eu uso a tecnologia que vocês têm para que isso converta em resultados para a gente? Então, o modelo COPC, ele cuida desses 3 pilares. E aí, o que a gente entrega? Medições objetivas, uma capacidade já demonstrada de alcançar a maioria das metas de performance que vocês têm, metodologias de melhoria de performance que a gente garante que traz resultado, e um sistema que permite que os clientes façam gestão dos canais para verificar se a performance e monitorar o tempo todo o que está acontecendo. Então, como a COPC é um modelo que traz essa estrutura de gerenciamento de maneira sustentável, dá certo, porque a gente cuida de cada um desses pilares, a gente mede cada um desses pilares o tempo inteiro. E aí, o modelo, ele é dividido em 4 categorias. Primeira categoria a gente chama de condutores. Eu vou falar desse slide e aí eu vou deixar o site para vocês. Qualquer um pode se cadastrar no site e baixar a norma COPC, o modelo COPC, para conhecer e dizer o que é que falam esses itens, quais são os KPIs que a gente fala. Tá tudo no site, tá tudo online, vocês podem baixar para conhecer, tá? Mas para vocês entenderem como é que o modelo vai vir para vocês, tem 4 categorias, 4 capítulos. Primeiro são os que a gente chama de condutores. Então, a categoria 1 da norma COPC define
qual é o meu plano de negócio? Fala qual que são minhas metas, como é que eu defino as metas, que metas eu tenho que definir. Então, é onde eu defino as regras do jogo. Depois, eu tenho a categoria 2, que vai falar de processos. Então, o que eu tenho que fazer para eu ser benchmark, o que as empresas benchmark fazem para qualidade, para planejamento, para controle de processos. Então, tá tudo dentro da categoria da caixinha de processos. Tem uma terceira categoria que fala de recursos humanos. Então, como é que eu defino o perfil de contratação, como é que eu contrato, quais são as métricas que eu acompanho para saber se a minha contratação tá bem ou não tá. Como é que eu treino, quem eu treino, tá tudo dentro da categoria 3 de pessoas. E a categoria 4 é a mais importante, é onde é realmente o coração da norma CLPC, onde eu vou tratar de resultados. Então, quais são os resultados que eu tenho que alcançar? De experiência de cliente, de satisfação, de qualidade, de produtividade, de eficiência, de serviço, nível de serviço, de abandono, tá tudo dentro da caixinha de resultados. Então, a CLPC abrange todos esses indicadores dentro dessas 4 categorias. Então, o grande objetivo do modelo é melhorar serviço, melhorar qualidade, melhorar receita, ao mesmo tempo em que a gente melhora a experiência do cliente, a rentabilidade, ao mesmo tempo em que a gente reduz custo. Não existe nenhum projeto CLPC onde a gente olha um único indicador. Eu vou mostrar alguns exemplos para vocês. A gente nunca trabalha um único indicador. E por que isso? Porque é muito fácil a gente melhorar a experiência do cliente deixando o processo caro. Melhorar nível de serviço, inflando a operação com um monte de gente. Então, é muito fácil a gente melhorar indicadores aumentando o custo. Mas como é que a gente faz isso cuidando e diminuindo o custo para entregar um serviço excelente? Esse é o grande diferencial do modelo CLPC, por isso que é tão legal. Muito bem. Já vou contar alguns exemplos aqui de melhora de clientes que implementaram o modelo. E eu vou dar uma sensibilidade para vocês de tipo de projeto, prazo e resultados, tá? Então, para que vocês comecem a conhecer um pouquinho. E aí a gente já vai caminhando aí para as perguntinhas no final. Então, como eu falei, nós somos um modelo de gestão orientado em resultado. Então, quando a Beatriz me apresentou para o William, ela falou que a gente fala muito de KPI. A gente respira KPI. Porque a gente fala que o que a gente não mede, a gente não consegue fazer gestão. Então, é ele que vai dizer se a gente está melhorando ou não. Não é a opinião de cada um. Então, como a gente é focado em resultado, vou falar um pouquinho de típicos resultados alcançados. Então, a gente já fez mais de 800 revisões de Customer Journey em operações. A gente tem mais de 98% de top-to-box de resultado de pesquisa de satisfação. Então, bem resumido, numa pesquisa de satisfação sobre serviços da Kenway e da CLPC, mais de 98% dos clientes deram nota 4 e 5 na pesquisa, numa escala de 1 a 5 na pergunta global, tá? Retorno de investimento de 2 a 5 vezes no primeiro ano do projeto, e é um resultado bem médio mesmo, mundial, tá? Tem um projeto que a gente entregou há pouco tempo, onde em 4 meses de projeto, o retorno de investimento foi de 32 vezes. Então, depende muito das oportunidades que a gente encontra, das áreas que a gente vai tocar. Então, aqui é um resultado bem médio, e esse é o resultado do CLPC global mundial, tá? De 10 a 20% na redução dos custos da operação em 6 meses e uma otimização da produtividade e eficiência de 70% a 80% quando a gente trabalha com digitalização e bots, tá? Muito bem, e como é que a gente faz isso? De novo, eu falo da minha experiência como usuária de CLPC antes de ser CLPC, né? Porque eu achei tão legal o projeto. Primeiro, porque todos os consultores que estão envolvidos nos projetos de CLPC são muito especialistas. Então, são consultores que entendem muito do negócio, têm muitos anos de experiência em relacionamento com o cliente e sabem muito do que a gente está falando. Mas, para mim, o mais legal é o segundo item. A CLPC trabalha com transferência de know-how. O que significa isso? Não somos uma consultoria que a gente vai e a gente executa coisas por vocês. A gente ensina como fazer, a gente faz junto com o time
e aí a gente vai embora. Então, eu não vendo um projeto para eu ficar 2 anos alocado no cliente, 1 ano alocado no cliente. Eu ensino esse cliente a trabalhar, a implementar essas melhores práticas e eu vou embora. Você me chama de novo quando você tiver um novo desafio, mas para fazer a mesma coisa você não vai me pagar de novo. Então, eu gosto muito da forma como a gente trabalha, porque a gente vai embora, mas o conhecimento e a metodologia fica com vocês. E a gente assegura que isso aconteça. Então, a gente ajuda vocês na definição de quem é líder de projeto, como é que a gente garante que isso vai ficar, vai perpetuar dentro da empresa. Então, a gente vem embora, mas o conhecimento fica. A gente usa conceitos já provados, então a gente fala que a gente tem o melhor celeiro de ideias do mundo. Então, quando a COPC tem uma ideia, ela não vai testar com qualquer cliente. A gente testa na Apple, a gente testa na Microsoft, a gente testa no Google. Se o negócio deu certo, a gente multiplica. E a gente quantifica resultados o tempo inteiro. Então, o nosso modelo tem como principal objetivo mesmo a melhora da experiência do cliente, da qualidade, do serviço, da rentabilidade, ao mesmo tempo que a gente cuida do custo. Muito bem, aqui eu começo a trazer alguns exemplos para vocês. Esse é um exemplo de um projeto. Quem contratou a gente foi a VMO, ou seja, foi o cliente que tinha seu atendimento terceirizado. Era uma empresa de telecom. E foi um projeto de 6 meses apenas, tá? Em 6 meses, esse cliente conseguiu diminuir o volume de chamadas repetidas, a rechamada, diminuiu o volume de reclamações em órgãos de reclamação do consumidor, ao mesmo tempo em que subiu a nota de pesquisa de satisfação, ao mesmo tempo em que controlou o turnover da operação. Só esse projetinho aqui de 6 meses trouxe uma economia de 6 milhões para esse cliente. Esse é um exemplo onde eu trago, e todos os que eu vou mostrar para vocês não trabalhamos um único indicador. Ele contratou a gente só por causa dos órgãos regulamentadores. Ele falou, eu não posso mais ter reclamação no Procon, na Anatel, nos órgãos de reclamação do consumidor. E o objetivo era esse, era reduzir esse volume aqui. Mas ao mesmo tempo que a gente reduziu as reclamações, a gente diminuiu chamadas repetidas, a gente melhorou o processo, melhorou a qualidade, aumentou o resultado de satisfação e ainda cuidou das pessoas. A gente diminuiu o turnover. Aqui a gente teve um turnover forçado, foi uma estratégia desse cliente, mas a gente conseguiu reduzir o turnover. Então, isso é um projeto de COPC, é disso que a gente está falando. Um outro exemplo, empresa de telecom, canal de telefônico e e-mail, 6 meses de projeto. Olha só, a gente reduziu a rechamada de 4 provedores diferentes. Não é que a gente reduziu de uma operação. Aqui ele tinha 4 fornecedores diferentes, 4 BPOs diferentes. E os 4 melhoraram o resultado. Tá? Então, é uma melhora sustentada. Vejam que a rechamada está caindo. Não é que ela sobe, desce, ela está caindo. Outro exemplo. Indústria da educação. Contratou a gente porque eles precisavam melhorar a satisfação. Melhorou a satisfação, diminuiu a insatisfação, melhorou a resolução percebida pelo cliente, diminuiu os tempos operacionais e melhorou o nível de serviço. A gente conseguiu melhorar a eficiência dessa operação também. Era um canal de WhatsApp e era um projeto de só 4 meses. Tá? Então, olha só. 21 pontos percentuais de melhora na experiência do cliente na pesquisa de satisfação. Uma redução de 5,6 na insatisfação. E isso só funciona porque a gente trabalha vários pilares ao mesmo tempo. Um outro exemplo de uma outra empresa de educação, onde o objetivo era melhorar a retenção de clientes. Então, aqui é a negativa, né? O cliente que cancela o seu serviço. Então, a gente caiu de 76% para 51% de cancelamento, então reduziu bastante. Ao mesmo tempo em que a gente melhora a resolução percebida pelo cliente, melhora os tempos de atendimento e melhora o nível de serviço. Também 4 meses de projeto, tá? Também uma operação de WhatsApp aqui. Outro exemplo, área da saúde. Subimos a satisfação, subimos a resolução, diminuímos o tempo de atendimento.
essa aqui é uma operação que economizou milhões, só em 5 meses de projeto também. Outra operação da área da saúde, atendimento do WhatsApp. Esse é um provedor externo. Subiu a satisfação, subiu a resolução, diminuiu a rechamada. Olha só, é uma operação da saúde que tinha historicamente uma rechamada. Aqui a gente já tinha começado a trabalhar, já estava em 9%, mas eles chegaram a ter 18% de rechamada. A gente saiu de lá do projeto com 6% de rechamada. Só 6% dos clientes que ligam voltam a ligar e por motivos de processo, não por motivos de erros operacionais. Então, é um resultado muito legal também, 5 meses de projeto. Outro exemplo, indústria de seguros, uma operação que vende cartão aí de seguros. Olha só, 3 meses. Peraí que eu tenho uma outra que é mais legal. Essa daqui, ó. Vendas. Gosto muito dessa. No ano, essa empresa melhorou o índice de vendas dela em 10 milhões. Ela conseguiu vender 10 milhões mais só melhorando processos e implementando o seu APC. Outro, melhora da satisfação no call center e nas lojas presenciais. Um projeto de 5 meses também, olha a melhora. Então, é disso que a gente está falando, assim, a melhora ela tem que ser transversal, ela tem que ser sustentada, ela tem que continuar melhorando, e quando a gente vai embora, esse resultado fica, ela continua evoluindo. Então, isso é implementação CAPC, não existe implementação sem ganho, e sem ganhos muito legais, mas exige disciplina. Por ser um modelo, né? Então a gente fala que a empresa, quando ela encara o desafio de implementar seu APC, ela realmente tem que estar disposta a quebrar paradigmas, a abrir a cabeça para novas práticas e com a certeza de que a gente vai trazer para vocês as melhores práticas mundiais. Então tem coisas que funcionam na Índia, na China, no Japão, a gente traz isso para vocês porque a gente sabe que vai funcionar. E funciona de verdade. Então, os resultados são muito legais. E eu fico à disposição, assim, quem depois quiser entrar em contato comigo, a gente apresenta outros cases, a gente pode falar, a gente pode fazer uma apresentação mais direcionada, né? Então, abro para perguntas. E a gente tem um mantra, né? Que se a gente não tem um modelo robusto de gestão e governança end-to-end, então pensando no ponta a ponta mesmo da experiência do cliente, essa experiência não vai vir, então nada vai acontecer. Por isso que o modelo CAPC ele é tão legal, porque ele cuida de todas as pontas, ele conecta todas as pontas para garantir que a gente vai entregar uma experiência excepcional para o cliente, ao mesmo tempo que a gente cuida do dinheiro, que a gente cuida do nosso negócio. Então, é isso que a gente sabe fazer. E aí, agora eu abro para perguntas e já vou deixar meu contato aqui. Me mandem uma mensagem, fico à disposição de vocês para a gente falar. Abram a câmera, por favor. Agora. Perfeito, nossa senhora. Ah lá, perfeito. Gente, ó, aproveita aí que nós temos pelo menos mais 10 minutos para perguntas, aí até 15, que nós começamos um pouco além. E eu gostaria de saber se vocês têm pergunta, porque eu sempre tenho, mas eu quero que vocês perguntem primeiro. Quem se arrisca aí? Oi, Aline. Oi. Oi, tá me ouvindo? Oi, Rodrigo! Esse Rodrigo! Quanto tempo, Rodrigo! Tudo bem, Bia? Tudo bem? Oi, Rodrigo, tudo bem, você? Na verdade, eu acho que não é uma dúvida nem uma pergunta, né? Eu acho que é contribuir. A Porto aí faz um tempo que tem essa proximidade, né, com as boas práticas do seu PC. A gente já vem um tempo aí aplicando também o processo de partitura, né? E o quanto de fato, se a gente aplica da maneira que tem que ser feito, a gente obtém os resultados, né? É desafiador. Né? A disciplina é verdade, não é? Tô falando verdade. Desafiador, né? Então eu sei, e acho que tem coordenadores que eu estou vendo aqui, meus pares, né? O trabalho mesmo que a gente tem para subir as partituras, afunilar o indicador que tem que ser trabalhado, né? Mas quando a gente cria essa rotina de disciplina em busca dessa evolução, dessa alavancagem, funciona.
né? Então não é uma mágica, é um processo e que, se bem executado, a gente obtém os resultados que o negócio precisa. Então é muito mais contribuindo, dando meu depoimento, tá bom? Ah, obrigada, Agora, Rodrigo. agora, De verdade, Rodrigo, você, por ter um bom exemplo. você como cliente, né? O que que é mais difícil num modelo de gestão desse? Bia, eu acho que assim, para uma área de atendimento, né, e acredito que é 99% de nós que estamos aqui, né, o mais difícil, de fato, é equilibrar os pratinhos, né? Porque a rotina, o dinamismo de uma área de atendimento é gigantesca, né? A gente tem que ter na nossa mente que o cliente final, né, é a nossa essência de tudo. A gente trabalha com o propósito de atender o nosso cliente final, mas a gente não pode esquecer que eu tenho uma outra balança que são os indicadores de negócio. Então, tem muita sinergia com o que a COPC traz, né? Eu não vou lembrar, tá, Aline, direitinho lá, mas é a redução de custos, a alavancagem de satisfação do cliente, né? É o tripé que a gente tem lá. Então, eu acho que o desafio, Bia, não falaria o mais difícil, tá? Mas eu acho que o desafiador é você equilibrar tudo isso, né? Porque não adianta só você olhar para a satisfação do cliente, mas você não olhar para o indicador de negócio. A gente tem que balancear isso para atingir os resultados. E por Agora, isso, acontece... Pode falar, Aline, por desculpa, favor. Bia, é que é muito importante, isso que o Rodrigo está falando é muito importante. Por isso é tão legal quando a gente consegue trabalhar as áreas transversais também. Por quê? Porque a gente leva a metodologia. Então, ele está dando o exemplo da visão da operação. Então, quais são as atividades que a operação tem que desenvolver para entregar resultado e para conseguir esse equilíbrio, para entregar experiência, para cuidar dos indicadores de negócio. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que ter áreas de apoio que também estão imersas na metodologia para que sejam facilitadores para a operação e que não coloquem mais pratinhos, né, no colo deles. Então, por isso é tão importante esse trabalho transversal, porque tem muita empresa que contrata a gente e fala assim: eu vou aplicar para operação. Mas eu tenho que olhar para o que a qualidade demanda, para o que o RH demanda, para o que outras áreas demandam. Eu vou dar um exemplo muito bobo. A gente fala o que o supervisor e o coordenador tem que fazer para chegar nos resultados excelentes. Ele tem que fazer coaching, ele tem que monitorar, ele tem que achar a causa raiz verdadeira. Não é, tem que melhorar seu TMO, tem que melhorar a experiência do cliente. Não, como eu faço isso? Então a gente ensina ele a fazer isso. Só que eu não posso ter uma área de recursos humanos lá atrás e falar assim: olha só, Rodrigo, agora você vai lá para o processo seletivo selecionar novos contratados, porque eu preciso que você vá lá participar do processo. E aí vem seu APC e fala assim: será que a operação é a melhor pessoa para entrar e se meter num processo seletivo? Será que eles têm habilidade para isso? Será que eles sabem como fazer isso? Será que eles foram treinados em como fazer isso? Será que, se ele for fazer isso, eu estou tirando o tempo dele de desenvolver o agente dele? O que vale mais? Deixar o meu coordenador, meu supervisor focado na gestão operacional ou desviar a atenção dele para outras atividades? Então, se eu tenho um RH muito alinhado com o que é boa prática, com o que ele pode fazer para melhorar e ser uma área de apoio, mesmo de apoio, ele vai pensar duas vezes em envolver a operação em trabalhos que talvez nem agregue tanto valor. Então, é muito importante esse alinhamento das áreas também, que elas também façam parte desse modelo. Agora, para tudo isso acontecer, Aline, tem que vir de cima vamos dizer assim, uma gestão, uma cultura, uma solicitação, não sei se é a palavra, de que todo mundo tem que colaborar. Tem que ter uma parceria de todo mundo, principalmente do alto nível da companhia, porque senão vai ser mais uma coisa, né, para a operação, e não é essa a recomendação. A recomendação é que quando a gente tem clientes que dizem o seguinte: depois que a empresa entendeu que COPC não é uma coisa adicional, COPC é a base do que eu tenho que fazer como mínimo, o negócio flui, porque fica leve, né? É parte do dia a dia. Então, a maioria dos clientes que implementam isso há algum tempo falam: a gente já não sabe mais o que é COPC e o que é diretriz da companhia. Esse é o melhor dos mundos, porque ninguém sente que está Certeza. fazendo alguma coisa a mais. Legal, muito E é por bom, isso que a alta liderança é chave aí. muito bom. Gente, aproveita aí. Quem mais quer perguntar, por favor? Obrigado aí, Rodrigo, pela Obrigada, contribuição, Rodrigo! Rodrigo. Quem mais? William, quem mais? Quem mais quer perguntar? A Aline, não sei. Estamos aqui, temos alguns minutinhos a mais. Vocês não fiquem intimidados, não, que qualquer pergunta é válida, viu? Sim.
quero fazer uma pergunta. Aline, não sei se o quão próximo está o seu APC da fórmula de valor em saúde, que está sendo muito vindo, inclusive os planos de saúde estão remunerando as instituições de saúde, principalmente nos Estados Unidos, já com base na fórmula de saúde, que tem como princípio, né, puxando o site agora para a da saúde, né, que é aquela fórmula conceitual que é a pertinência vezes experiência mais desfecho clínico dividido por desperdício, né? Então, como que vocês estão vendo essa intersecção do seu APC com a fórmula de valor em saúde? Total sinergia, inclusive toda a parte de revisão de KPIs necessários para a área de saúde estão vindo muito alinhados com esses conceitos. Então, falo com total tranquilidade de que as empresas que aplicam a metodologia têm altíssima probabilidade de ser super aderente a qualquer medição que ela seja submetida, porque a gente cuida muito disso. Então, acho que vale a pena você conhecer, porque tá muito alinhado mesmo. E por ser um modelo americano, eles cuidam muito disso, né? Das regulamentações, como ser aderente a todas as medições. Então, acho que isso é muito legal, dá uma tranquilidade para a gente que é importante. Muito bom. Uhum. Acho que você vai gostar. Uhum. Mais alguém? Não, ninguém? Eu vou fazer uma última pergunta. Aline, para quem... Opa, pode falar, perfeito. Rapidinho. Aline, minha xará, como é que você imagina assim uma maneira da gente levar esse assunto para a corporação? Uhum. Eu achei extremamente interessante, muito legal mesmo, mas eu fiquei pensando, como é que eu posso vender isso para os meus gestores? Para mim, a primeira coisa é entender qual é o seu maior ponto de dor, ou seja, qual é o maior ponto de dor deles. E aí, com base nisso, a gente pode pensar junto em como mostrar a solução para isso de uma maneira eficiente, né? Então, como é que a gente elimina o ponto de dor, cuidando dos indicadores de negócio, cuidando da experiência do cliente, dá para a gente mostrar alguns cruzamentos aí de melhora. Então, dá para a gente pensar em alguns cases que sejam mais direcionados para a dor que vocês tenham no momento. Então, fico à disposição, a gente pode falar. E eu te ajudo a gente a pensar nesse discurso. Acho que pode ser legal. Muito bom, muito bom. Aline Cannon do Brasil. Muito bom, muito bom. Mais alguém? Gente, super obrigada. Eu acho que a pergunta que a Aline fez é uma pergunta que eu ia falar, como você leva isso para as empresas? E acho que ela veio aí a fazer a última pergunta, viu, Aline? Não é isso, eu acho que dá pra gente pegar e mostrar. A maioria das empresas chegam na gente por dois motivos principais. Assim. Ou pelo amor. A satisfação tá ruim, ou a outra, tô gastando muito dinheiro, tem que cortar verba, eu não tenho dinheiro para entregar tudo que eu preciso, mas eu tenho que entregar. Então, como é que eu faço? Então, geralmente passa por esses dois lados, então dá pra gente mostrar alguns cases, né, com os dois pontos principais. É o mais comum e é normal. Muito bom. Aline, quero te agradecer muito pela agradeço. didática, pela explicação, pela forma, pelo conteúdo, que é realmente extremamente rico. Obrigada por poder mostrar. Aline, obrigada pela participação de todos.